Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, sou psicólogo clínico, para quem não me conhece. Também sou professor universitário, tenho doutorado e mestrado em psicologia clínica. E hoje eu trago para vocês um tema bem importante dentro da fenomenologia, que é a atitude fenomenológica. Mais especificamente, eu trago para vocês um exercício para desenvolver a atitude fenomenológica. Mas antes de começarmos, vou pedir para todo mundo dar like nesse vídeo, quem gostar, obviamente, para comentar o que acharam do vídeo. Bom, vamos lá então para o tema em questão. Atitude fenomenológica é a forma como o fenomenólogo se coloca para perceber, para aprender o fenômeno que se apresenta para a sua percepção. Então, para podermos captar o fenômeno a partir dele mesmo, precisamos deixar de lado o quê? A nossa atitude natural. A atitude natural, basicamente, é aquilo que a gente carrega na nossa memória, na nossa experiência de vida, que vai dando molde de como perceber a realidade, que vai limitando a nossa percepção sobre aquilo que se mostra. Então, para podermos nos aproximar de forma mais pura a captar aquilo que se mostra para os nossos sentidos, para a nossa percepção, aquele fenômeno que se apresenta a nós, precisamos ter uma atitude. Reparem só que não é um instrumento, não é uma técnica. É muito mais do que isso. É uma predisposição. É uma disposição onde nos colocamos deixando de lado o nosso conhecimento, deixando de lado o nosso saber prévio sobre o que seja. Para quê? Para poder estar aberto a captar aquilo que se mostra a nós. Então, essa seria a definição da atitude fenomenológica. É uma atitude porque a gente tem que se colocar ali no tudo ou nada. Como assim no tudo ou nada? É um exercício de concentração, é um exercício de foco, é um exercício de presença, onde temos que estar com a nossa mente e o nosso corpo abertos àquilo que se mostra, àquilo que chega a nós. Lembre-se que para a fenomenologia a consciência é uma consciência intencional. Isso quer dizer o quê? Que a nossa consciência está aberta àquilo que se mostra a ela, mas ela está captando. É intencional porque ela se joga para fora de si. Ela está sempre captando o ambiente, mas essa captação ela vem contaminada. Ela vem contaminada pela atitude natural. E essa contaminação tem a ver com o quê? Com aquilo que a gente já experienciou no passado, com aquilo que a gente já tem de conhecimentos prévios, seja do que for. Então, para poder deixar isso de lado, eu preciso fazer um ato de consciência, eu preciso ter um ato de concentração, de foco no agora, sobre aquilo que se mostra. Mas esse ato de concentração e de foco, ele não é apenas algo racional. É necessário se abrir ao sentir do corpo, porque pelo corpo, pela percepção que a gente tem através do corpo, que captamos aquilo que se mostra a nós. Então, o exercício que eu vou propor para vocês, para quem queira desenvolver essa atitude fenomenológica, é o seguinte. Bom, vocês vão escolher um objeto ou algo para observar. Eu gosto de observar plantas. E por que eu gosto de observar plantas para fazer esse exercício fenomenológico em relação ou em comparação a outros objetos? Porque a planta é um ser vivo e, ao ser um ser vivo, ela está sempre mudando. Então a planta ela tem muitos detalhes, ela tem uma série de características que vão se transformando dia a dia. Então o exercício é o seguinte, é você olhar detalhadamente para uma planta. Mas para começar a olhar, eu primeiro proponho que você se coloque numa posição bem confortável. Então, se vai observar uma planta no quintal, no jardim, leve uma cadeira, um banquinho, para poder ficar numa postura que você possa se sentir bem. Estando nessa postura, nesse lugar, eu proponho primeiro que você faça algumas respirações profundas. Feche os olhos e faça 3 respirações profundas pelo nariz. Na parte baixa, então uma respiração que vem através do estômago. Então você faz uma respiração baixa, inala bem profundamente e solta tudo pela boca.
Isso de olhos fechados, faça 3 vezes. Assim você vai relaxar a mente, vai entrar mais em contato com a percepção dos sentidos do corpo e assim você vai se preparar para olhar a planta. Mas quando você começar a olhar a planta, não tente categorizá-la, não tente comparar com outra planta, não tente não deixe que nenhum pensamento entre nessa observação. Foque apenas na planta. Comece como um todo, depois vá buscando detalhes da planta. Tente se conectar com essa planta, tente sentir. Vá não apenas pelo sentido do olhar, mas também se aproxime e sinta o cheiro da planta. Toque na planta. Sinta a terra que a planta está, onde ela está. Ao fazer isso, você vai ir abrindo os seus sentidos sobre essa observação da planta. Ao mesmo tempo, você vai ir deixando de lado a atitude natural que está sempre querendo fazer alguma coisa, que está sempre querendo dar alguma resposta. Não tente achar respostas, apenas observe. E observe atentamente. Não há pressa, não há tempo não há uma chegada na qual você precisa estar. Apenas observe. Na medida que você for observando, você vai ir descobrindo novas características dessa planta. Ao mesmo tempo, você vai ir sentindo um relaxamento. Você vai se sentindo cada vez mais tranquilo. Porque uma vez que a gente observa atentamente algo, uma vez que a gente se afasta da atitude natural, que está sempre correndo, que está sempre querendo dar respostas e querendo alguma coisa, a gente entra em contato com o quê? Com o nosso interior. O nosso interior que ele é sereno. O nosso interior que ele mantém uma paz contínua. Ao fazer essa atitude fenomenológica, você também está desenvolvendo uma aproximação com essa essência tranquila, com essa essência de calma que existe no ser humano. Então, ao fazer esse exercício, você não apenas está desenvolvendo a sua capacidade de observar aquilo que se mostra a partir dele mesmo, mas também você vai estar desenvolvendo uma aproximação com a sua essência de serenidade. Você vai entrar num estado de contemplação. Esse estado de contemplação, ele também é denominado como um estado meditativo. Ao fazer isso, você vai estar podendo observar e desenvolver também a percepção dos sentidos através do corpo. Você vai perceber que os cheiros você vai estar mais sensível ao olfato. Também você vai perceber que vai estar mais sensível aos sons do ambiente. Porque você vai estar expandindo a sua capacidade de percepção. Isso se dá de forma espontânea, na medida que você consiga se manter concentrado na observação. Ao fazer isso dia a dia, você também vai desenvolvendo essa capacidade. Então, eu dei a referência da planta, mas isso pode ser feito em qualquer tipo de objeto. E ao fazer isso com o ser humano, você vai se surpreender o quanto você vai conseguir se conectar com aquela pessoa que você vai estar observando atentamente. Só que essa observação atentamente no ser humano, ela se dá também pela fala. Você pode explorar através das palavras aquilo que se apresenta no ser humano. Mas vamos dar um passo atrás, voltando para a planta. Uma vez que você começa a observar a planta atentamente, você vai ver que você pode notar que ela se comunica. Ela pode estar pedindo algo. Às vezes ela pode estar pedindo mais água, se ela estiver com as folhas um pouco secas. Ou às vezes ela pode estar pedindo mais sol, se as folhas estiverem mais amareladas. É interessante porque cada planta tem a sua forma de mostrar aquilo que ela precisa. Assim você vai poder criar uma relação com ela. E a partir disso, você vai dando aquilo que ela precisa. Em pouco tempo você vai perceber o quanto essa planta vai ficando cada vez mais bela, vai ficando cada vez mais bonita, mais viva, porque você está olhando para ela. Ao fazer isso, você vai ter uma planta mais alegre na sua casa e ao mesmo tempo você vai poder desenvolver essa capacidade de contemplar
o presente. Como eu disse, esse exercício que eu propus é com a planta, mas dá para fazer isso com qualquer coisa. Olhando o céu também é bem interessante fazer esse exercício. Apenas olhe o céu e fique observando o que ele tem para mostrar. Bom, esses são 2 exemplos que vale muito a pena para quem quiser desenvolver essa atitude fenomenológica e, a partir daí, poder entrar mais em contato com a própria percepção que temos a partir da nossa consciência que vem pelo corpo. Assim você entra mais em contato com o seu ser. Você entra mais em contato com o corpo e o corpo também vai estar querendo, ele está sempre mostrando o que ele precisa. Assim você entra mais em contato com a unidade do seu próprio ser. E a mente, ou a atitude natural, ela vai se tranquilizando. Bom, pessoal, por hoje esse exercício, espero que vocês tenham gostado. E, bom, comentem, compartilhem e deem like. Quem não se inscreveu também, peço que se inscrevam. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!